Olá, concurseiro, olá, concurseira. Esses dias um seguidor me perguntou se é comum sentir episódios de depressão logo após ter sido aprovado. E essa pergunta me tocou, porque isso aconteceu comigo. E é muito engraçado falar sobre isso, porque a gente imagina que quando a gente for aprovado, quando a gente vir o nosso nome ali na lista de aprovados, um sentimento imenso de alegria e de êxtase vai invadir o nosso peito e permanecer ali. Mas na prática, não é sempre isso que acontece. É muito comum que quanto mais tempo você tenha ficado no processo de estudo para concurso e mais sofrido e intenso tenha sido, maiores são as chances de você não sentir essa alegria toda quando você for aprovado. E eu já queria deixar claro aqui que cada caso é um caso, existem vários motivos pelos quais isso pode acontecer, mas eu vou falar aqui sobre alguns desses motivos. Inclusive, eu passei por todos esses em maior ou menor grau, e é por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque da mesma forma que esse seguidor passou, que eu passei, é bem provável que várias outras pessoas passem por isso e sequer entendam, porque isso gera muito conflito. A gente pensa, como assim? Eu passei e eu não tô feliz. E eu me sentia culpada. E eu sentia também que tinha alguma coisa de errado comigo. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não consigo ser feliz. Eu tento, eu faço, eu sou aprovada em concurso, eu me esforço e tem algo de errado. Eu achava que tinha algo estragado dentro de mim. Então, depois que eu passei no concurso, essa sensação continuou na minha vida, inclusive se intensificou, o que me levou a buscar ajuda terapêutica. E aí que minha vida realmente começou a se transformar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone Lemos e eu sou concursada do cargo de analista de comércio exterior da MDIC. E eu concilio essa profissão com a de psicóloga. Então, aqui nesse canal, a gente fala sobre o preparo emocional, psicológico, mental, comportamental para ser aprovado em concurso público. E também questões relacionadas a esse tema ao longo do seu processo de estudos. Então, se esse assunto é importante para você, se você acha que vai ser importante para o seu preparo, se inscreve aqui no canal e assista a esse e aos outros vídeos. Mas voltando aqui ao tema, o primeiro motivo pelo qual você pode ainda estar se sentindo triste mesmo após ter sido aprovado é o que a gente chama na psicologia de despersonalização. Ou seja, é quando você sabe que aquilo é real, você viu o seu nome ali na lista, mas você não consegue se conectar a esse sentimento. Tudo parece irreal, improvável e você não sente aquilo, você não sente a alegria. E isso acontece porque você passou muito tempo do preparo para passar no concurso imaginando como seria quando você passasse, pensando sobre aquilo, construindo as cenas na sua cabeça, mas você tinha que voltar para o real. Então você começou a se descolar da realidade, a ter essa despersonalização. E aí, quando isso finalmente está acontecendo, você já está descolado demais. E fica difícil de sentir aquilo, porque você já vinha nesse processo. O outro motivo que está bem relacionado é o medo que você tem de criar essa expectativa. Então, por mais que você tenha visto ali o nome, que você viu que você passou, a gente começa a pensar, mas vai que eu não seja nomeado, vai que o concurso vá para a justiça. Eu pensava muito assim, vai que eu não passe no curso de formação, porque tinha caráter classificatório e eliminatório. Ou então vai que você não passe no teste de aptidão física. Então a gente tem medo, porque a gente quer muito aquilo, a gente tem medo de acreditar, de criar essa expectativa e depois de levar aquele tombo. Então isso é uma defesa também, porque a gente quer se proteger dessa frustração. Então a gente não se permite ainda sentir toda essa alegria. O terceiro motivo tem muito a ver com os temas que eu falo aqui no canal, que eu falo bastante que o estudo para concurso público por si só é um contexto adoecedor, é uma experiência que adoece mentalmente, porque tem muito estresse, a carga de conteúdo é gigantesca, tem ansiedade, tem pressão, tem a remoção das coisas que te trazem prazer. Então tudo isso por um período muito longo e intenso adoece. Só que você não adoece de uma hora para outra. Isso vai acontecendo muito aos poucos. E a analogia que eu gosto de fazer aqui é a do mergulhador que vai mergulhar em águas profundas. Ele não pode descer muito rápido porque senão a pressão pode matar, pode estourar. Então ele tem que ir muito aos pouquinhos para o corpo dele ir se adaptando. E aí, quando ele chega lá no fundo e pode voltar para a superfície, ele também não pode voltar de uma hora para outra,
porque o alívio da pressão também pode ser fatal. Então o mergulhador tem que voltar muito aos pouquinhos também para preservar a saúde física, para ele conseguir sair sem nenhum dano. Então no estudo para concurso isso também vai acontecendo. Você vai descendo aos poucos, você vai aos poucos deprimindo. O seu corpo e o seu mental vão se adaptando. Aqui essa depressão é a situação de um bichinho enjaulado. No começo ele se bate, mas quando ele começa a ver que ele não consegue sair dessa situação em breve, ele começa a preservar a energia e a deprimir, que na verdade é uma estratégia de sobrevivência. Se ele conservar a energia dele, ele tem mais chance de se manter vivo por mais tempo, na expectativa de que alguma coisa aconteça e ele possa ser solto com vida. E no estudo para concurso é isso. Você vai conservando a tua energia, você vai vendo que você está num contexto ruim, mas você não consegue sair disso. Então você preserva a tua energia e o teu corpo deprime. É uma estratégia de sobrevivência. E também é uma adaptação, porque eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, que é muito mais fácil de você aguentar o estudo para concurso quando você não está naquela energia toda para viver a vida, para curtir. Porque se você estiver muito louco para viver a vida, você não consegue ficar ali horas e horas estudando. Consegue? Então é uma adaptação. Então o mental de vocês e o corpo de vocês se adapta. Mas para sair disso também é uma readaptação. Vocês precisam passar por um processo de ressensibilização, porque vocês se dessensibilizaram. É aquela despersonalização que eu falei. Mas agora vocês realmente desaprenderam a ser felizes. Agora vocês precisam reaprender a se alegrar. Então é um processo também. E é um processo não só mental, gente, é um processo físico, porque o corpo de vocês, para acompanhar esse estado emocional, esse estado mental, o corpo se adaptou. Ele foi deixando de produzir endorfina, serotonina, ocitocina, e agora vocês precisam produzir tudo isso de novo. O corpo de vocês tem que se readaptar, e isso leva tempo. E o quarto motivo, ele vai no contrassenso da cultura popular. Você pode deprimir pela retirada de uma responsabilidade. Tem muita gente que acha que quando não tiver responsabilidades, aí sim vai ser feliz. Mas na verdade não. Quando você deliberadamente escolhe uma responsabilidade, assume aquela responsabilidade por livre e espontânea vontade, como é o caso do estudo para concurso, isso dá sentido para a tua vida. Então a responsabilidade, enquanto escolha, dá sentido na vida de alguém. E quando isso te é retirado pela aprovação, essa responsabilidade de estudar para concurso, você fica sem sentido. Porque pensa bem, quando você está estudando, você sabe o que fazer, você tem um plano, você tem uma rotina, a tua vida está organizada, está estruturada. Essa rotina, essa estrutura traz conforto emocional. E aí quando você passa que você não sabe mais o que fazer no teu dia, não tem mais essas responsabilidades, você pode se sentir desamparado. E o quinto e último motivo, e esse é bem aqui da psicologia, que muita gente também não entende no senso comum, mas é bem psi, como a gente fala, é que olha só, gente, pode ser que antes mesmo de vocês terem começado a estudar para concurso, vocês já não estavam bem. Então podia ser que o emocional de vocês já não estava bem antes, que as relações não estavam boas, que você tinha dificuldade de relações nas amizades, relações familiares, relações amorosas, os vínculos, a intimidade já não estavam muito ok. Podia ser também que você era uma pessoa que já não tinha muitos hobbies, interesses, não sabia muito bem quem você era, ou não se realizava com a sua atividade profissional. Quem de nós não, né? Quando decide estudar para concurso. Então podia ser que muitas questões já não estivessem muito bem antes mesmo de você ter começado a estudar para concurso. Só que você estava ocupado demais com as preocupações financeiras, de segurança, de estabilidade financeira. Só que a partir do momento em que você é aprovado e você não precisa mais se preocupar com as questões financeiras e de segurança financeira e com as questões mais básicas da nossa pirâmide de necessidades, a pirâmide de Maslow. Então, primeiro as questões fisiológicas, sono, alimentação, sede, depois as questões de segurança. Então, a segurança financeira, que garante uma segurança física de casa, de ter um carro, de ter o seu lugar. Quando isso está resolvido, você aí passa a olhar para as outras necessidades. Então é agora que você foi aprovado que você vai se deparar com aquelas questões de antes. Então isso também pode estar pegando em você.
Então, gente, repito, cada caso é um caso, existem vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Pode ser que o seu caso não tenha nada a ver com nenhum desses, mas é isso que a gente mais vê acontecendo. Então agora, com base na minha experiência por ter passado por isso e também na minha experiência enquanto psicóloga, eu vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para lidar com isso. Então a primeira sugestão é tenha paciência. Tenha carinho com você, cuidado com você. Entenda que você é aquele mergulhador que vai descendo bem aos pouquinhos e agora você está subindo. Isso também aos poucos, isso leva tempo. Então, paciência. A segunda sugestão é que você tenha consciência desse processo, que é o que a gente está fazendo aqui. É pensar sobre isso, entender isso. E só de ter consciência, muitas vezes a gente já tem alívio. Então, que bom que a gente está falando sobre isso aqui, né? Porque muito provavelmente está clareando algumas coisas para você. E se você procura mais esclarecimento, se você quer ter mais compreensão do que está acontecendo, eu sugiro que você procure um terapeuta, um psicólogo. Foi a partir do início do meu tratamento psicológico que a minha vida se transformou totalmente. Mas pode acontecer de você não querer fazer terapia ou não ter recursos, não querer gastar dinheiro com isso. Mas é importante que você tente se compreender e se entender de outras formas. Então, uma sugestão aqui que você leia livros, que você assista vídeos, que você tenha conversas, enfim, que você seja inspirado e use outras ferramentas como um meio de se conhecer melhor. A quinta sugestão é que você procure novos sentidos para a sua vida. Novas atividades, novas habilidades, novas responsabilidades. A gente falou sobre isso, né? Então acho que agora você consegue entender como que uma responsabilidade pode ser uma coisa boa. Então procure aos poucos encontrar novos sentidos para sua vida. E aí outra sugestão bem prática que muita gente negligencia é: façam atividade física. Suem, usem o corpo, se movimentem. Atividade física é a forma mais rápida de você alterar o teu estado corporal, alterar os seus hormônios, porque você começa a produzir endorfina, serotonina, às vezes ocitocina. Então é muito bom, é você se movimentar e você se transformar fazendo ativamente alguma coisa. E eu sugiro em especial que você procure um esporte de competição, de jogo, mas para se divertir, para brincar, para ganhar ou para perder também, mas para você trazer essa excitação hormonal para o teu corpo, para você sentir mais. Você ganhar uma partida de futebol ou jogar beach tênis, pádel, tênis, enfim, uma pelada do final de semana, vôlei, enfim, qualquer coisa. Isso traz também um senso lúdico para nossa vida, a brincadeira, o riso, você fazer um movimento lá nessa brincadeira, nesse jogo e errar e dar risada com isso. Então tudo isso começa a movimentar teu corpo. Lembra que a gente falou sobre a gente se ressensibilizar, voltar a sentir? É com essas pequenas coisas. Então façam isso, incorporem atividade física na vida de vocês. E pensando também no corpo, cuidem da alimentação de vocês. Procurem se informar, ver vídeos. Eu tenho até vídeos no canal que eu falo sobre a importância da alimentação, né? Então muitas vezes uma alimentação ruim, muito rica em açúcares ou gorduras saturadas, rica não, né? Pobre em coisas boas, mas rica em coisas ruins. Esse tipo de alimentação pode ser bem prejudicial para a nossa saúde, inclusive cognitiva e emocional. Então vejam alimentos que fazem bem e comecem a se cuidar mais. Pode parecer que não, mas isso faz muita diferença no teu estado mental. Vejam os vídeos aqui do canal sobre isso que eu acho que pode dar uma luz para vocês. A penúltima sugestão, que é um pouco diferente do que vocês vão encontrar por aí, mas que dá muita diferença, escrevam isso. E literalmente escrevam, porque a sugestão é: escrevam a história de vocês. De verdade, gente, contem para vocês mesmos como foi o processo de estudar para concurso, como foi a aprovação, o que vocês estão sentindo, o que vocês sentiram antes. Quando a gente escreve, a gente entra em contato com o que a gente sente e a gente organiza nossas ideias. Então, ao escrever, eu te garanto, você vai ter muitos insights sobre você. Eu falei ali sobre formas de se conhecer, escrever a própria história é uma dessas formas. Então façam esse exercício como uma ferramenta mesmo, para vocês se descobrirem, se entenderem. Vocês vão ver quão potente é escrever sobre a vida de vocês. É transformador. E a última sugestão aqui é que vocês vibrem com as pequenas alegrias. Então, não fiquem frustrados por vocês não estarem sendo invadidos por uma alegria e um êxtase que se instalou no peito de vocês e não foi mais embora. Não, entendam todo esse processo
E comemorem as pequenas alegrias. É estar com alguém que você ama, é brincar com seu bichinho de estimação, é dar uma risada até de uma piada, de um vídeo bobo da internet, gostar de fazer alguma coisa, de tomar um banho quente, de nadar, mergulhar na água gelada, enfim, esses prazeres bem sensoriais também. Vibrem com isso, celebrem isso, enxerguem o copo meio cheio e não o copo meio vazio. A construção de uma vida feliz, ela leva tempo. E vocês podem ficar felizes porque vocês já deram os primeiros passos. Vocês já garantiram aquela base. E agora sim vocês podem ir atrás de construir uma vida feliz. Mas é um processo ativo de construção. É você que vai construir uma vida autêntica em que você goste de viver. Isso vai acontecendo aos poucos, ok? Então, volto para a sugestão número 1, paciência, tá bom? Então essas foram as explicações e as sugestões. Eu agradeço imensamente ao seguidor que fez essa pergunta, me trouxe muita reflexão e eu realmente espero que isso possa chegar aos ouvidos de quem precisa ouvir. Então, gente, sucesso na trajetória de vocês, tô torcendo por vocês e beijão!